testemunhar de Jesus, contar do que ele fez em sua vida. Esse é o nosso chamado. Olá, seja bem-vindo! Aqui nós estudamos a Bíblia, estamos agora no capítulo 10 do livro de Atos. Se você perdeu o começo desse capítulo, volte nos vídeos anteriores. Estamos agora no verso 39. Pedro está na casa de Cornélio, lá em Cesareia, e ele está então discursando, explicando a eles por que eles mandaram chamar Pedro. Eles é que mandaram chamar por ordem de Deus. E Pedro recebeu também uma ordem de Deus para ir lá anunciar o Evangelho. E ele começou então a contar o que fez Jesus na sua caminhada. Nesse ponto retomamos agora. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram suspendendo-o no madeiro. Nós quem? Os discípulos de Cristo, que estavam naquele momento ainda vivos, além de Pedro, tinha vários deles, né? Eles eram testemunhas de tudo que o Senhor Jesus fez em toda a terra dos judeus, todo Israel, né? E em Jerusalém, na capital, onde ele foi assassinado e suspendido num madeiro. Nós falamos cruz porque especificamente Jesus foi morto num madeiro em formato de cruz. O madeiro o que era? Era um poste para executar uma pessoa. Se amarrava a pessoa e se matava a pessoa nesse poste. Às vezes por apedrejamento, às vezes por flechada, às vezes por perfuração, às vezes na base da chicotada e às vezes deixava o sujeito lá para morrer de fome e sede. E em Roma, inclusive, se incendiava os postes, se colocava óleo, madeira, e se incendiava para matar as pessoas queimadas. Então, o madeiro era uma estaca de execução conhecida. Especificamente a de Cristo era o tipo da estaca que tinha uma trave em cima, formando então a cruz. Mas era algo bastante comum no mundo antigo, e a expressão madeiro era bastante usada. O executaram então... e madeiro sempre era para as piores execuções, tá? Então, também tem esse significado. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Deus ressuscitou Jesus, não deixou ele na morte. E essa ressurreição não foi uma coisa assim particular que ninguém viu. Não, ele fez com que Jesus fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que ele designou de antemão. Ele previamente designou essas testemunhas. Quem são? Nós que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Jesus, ele chamou muita gente para caminhar com ele. Nós lemos isso nos evangelhos. Poucos escolheram atender ao chamado. E ele sempre fez diferença entre discípulo e multidão. E ele falou, olha, eu ensino por parábolas para que os outros não entendam. Por quê? Porque Jesus queria compromisso. Todo mundo que queria poderia ser discípulo. Ou seja, todo mundo tinha acesso à intimidade do coração de Jesus. Mas tinha que querer e andar com ele. Então aqui, Pedro está falando, olha, quando ele ressuscitou, ele não saiu se exibindo para todo o povo, não. Não. Ele voltou para aqueles que já andavam com ele. Nós, que comemos e bebemos com ele depois da ressurreição. Isso aqui é um golpe numa tese maluca que existia no mundo antigo e que andou tentando ressurgir nos dias de hoje. Que Jesus era uma espécie de um fantasminha. Que ele não tinha corpo. Ele era um holograma, né? Só um espírito. Não. Ele era um homem. E ele morreu naquela cruz. E quando ele ressuscitou também em forma corpórea. Não um corpo como o nosso, cheio de limitações, né? Mas um corpo glorificado. Mas tanto era corpo que ele comeu e bebeu com os apóstolos depois da ressurreição. Tem aquele episódio que a gente já viu, né? Ele está na praia, e aí eles estão lá pescando, e aí quando todo mundo se junta, Jesus já começou a preparar o jantar. Quando eles chegaram na praia, já tinha um peixinho na brasa. Gente, o Senhor Deus tem essa coisa, né, de chamar gente para a refeição. Você já percebeu isso? Que a refeição é uma coisa tão íntima, né? Quem é que entra na cozinha da gente? Aqui vou fazer uma parte para poder explicar e voltar para o texto. Na sua casa, né, se a sua casa tem sala e cozinha, normalmente, na sala, a gente recebe aquela visita assim que não tem tanta proximidade ainda, né? Quem é que a gente chama para a cozinha para tomar um cafezinho? O chegado, um amigo, né? Já percebeu como Deus faz isso? Quando Deus estava lá com Moisés no monte, o que Deus fez? Mandou chamar aquela turma de ancião, né, os líderes de Israel, e fez uma refeição com eles. Já percebeu o que é o sacrifício da Bíblia, o sacrifício ritualístico? É uma refeição. Deus manda matar o animal,
uma parte queima, que representa que a fumaça sobe para Deus, e a outra parte o sacerdote come. É o sacerdote fazendo refeição com Deus. E Deus pede esse alimento de quem? Do povo. Então é o povo fazendo refeição com Deus. Como é que Jesus celebrou o seu momento final e mandou nós repetirmos aquilo em sua memória? Com uma refeição, a ceia do Senhor. O que Pedro está falando agora que Jesus fez depois de ressurreto? Comeu e bebeu com eles depois da ressurreição. E como é que a Bíblia fala que vai ser a nossa chegada na nova Jerusalém celestial, quando todo o universo for recolhido como um rolo e uma nova criação for colocada? Uma refeição. Está vendo como Deus tem essa coisa de intimidade, de proximidade? E isso também nos mostra o quê? Que ninguém vira fantasminha, não. É ressurreição em corpo, corpo glorificado, mas corpo que não tem a limitação da fome, mas que usufrui do alimento sagrado dado por Deus. Então, Pedro fala, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Veja que Pedro falou assim, ó, ele nos mandou pregar ao povo. É um mandamento. Vão e façam discípulos de todas as nações. E testemunhar que foi a Jesus que Deus constituiu juiz. Juiz. Tire da cabeça essas teorias bobas que falam que Deus não vai julgar ninguém, que Deus não julga ninguém. Julga sim, tá aqui, ó. Juiz de vivos e mortos. Tem julgamento? Tem julgamento sim. Tem umas coisas maluquinhas nos dias de hoje, né? O homem está fazendo Deus à sua imagem e semelhança, como sempre fez, né? A velha idolatria. Mas aí estão dizendo, não, Deus não julga ninguém. Julga sim. E inclusive instituiu e constituiu Jesus como juiz de vivos e mortos. E todos os profetas dão testemunho dele, que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante seu nome. Todos os profetas, tá? No Antigo Testamento tem profetas que escreveram e também aparecem profetas que não escreveram. Por exemplo, um dos grandes homens do Antigo Testamento, Elias. Elias não nos deixou um livro. A história dele está em outros livros. Então, todos os profetas dão testemunho de que todo aquele que nele crê, quem crê em Jesus, recebe o perdão dos pecados. Mediante qual nome? O de Jesus. Não há outro nome, é o nome de Jesus. Então, se você crê em Jesus, você recebe o perdão no nome de Jesus. E enquanto Pedro falava, Pedro está ali discursando e cumprindo o que Deus mandou. Vai lá e testemunha. Pedro está falando. E as pessoas estão ouvindo. Mas o coração está sendo mexido. As pessoas estão ouvindo sobre o quê? Sobre crer em Jesus. E elas estão crendo. Estão crendo. E como é que a gente sabe disso? Porque o próprio Deus bota a mão nessa cena e faz algo como se fosse um segundo Pentecostes. O primeiro foi lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, né, com aqueles discípulos reunidos, cerca de 120 no amplo cenáculo. E agora, na casa de Cornélios, Deus repete a cena. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, lembra que veio alguns com ele lá de Jope? Ficaram admirados que o dom do Espírito Santo, dom quer dizer presente, tá? O presente do Espírito Santo fosse derramado até sobre os não-judeus, os gentios, pois eles os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Isso aqui é algo maravilhoso. Vou dar uma explicaçãozinha aqui também. Às vezes a explicação do correto é tirando o errado também, né? Eles estavam falando o quê? Que línguas que eram essas? Assim como no Pentecostes, aqui a expressão que está em grego está designando idiomas, tá? Eles falavam outros idiomas. Existe um outro fenômeno espiritual, que é o que a gente chama de línguas estranhas. Tem uma tradução muito boa da Bíblia, mas ela é antiga, que aqui traz línguas estranhas. É porque naquela época o termo estranho era sinônimo do que a gente chama hoje de estrangeiro. Então o tradutor traduziu corretamente, mas no português daquela época. No português naquela época, escrever língua estranha queria dizer língua estrangeira. E nessa mesma tradução, quando ele quer falar nas línguas espirituais não humanas, ele usa a expressão língua dos anjos. Nós hoje é que chamamos línguas estranhas as línguas dos anjos. Então,
o significado no português foi mudando. E a gente tem que ter esse cuidado para não jogar num texto um significado que não estava nele, tá? Então, se você tem uma tradução antiga que aqui traz língua estranha, nessa tradução antiga, língua estranha significava língua estrangeira. Por quê? Porque no grego é isso que está escrito. Mas existe sim línguas angelicais. É o que Pedro fala lá em 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, quer dizer, línguas dos homens são os idiomas estrangeiros, os idiomas humanos. Línguas dos anjos são aquelas celestiais. Aqui eram idiomas. E aí tem gente que crê numa coisa que eu tenho que alertar. Tá errado, tá? Tá errado e é antibíblico e é perigoso. É acreditar que se alguém recebe o Espírito Santo, obrigatoriamente tem que começar a orar em línguas angelicais. Sabe onde é que está isso na Bíblia? Lugar nenhum. Lugar nenhum. E sabe qual é o problema disso? Eu já atendi gente que veio para mim com o coração arrebentado, porque se questionando, será que eu não sou convertido? Porque eu estou há anos na igreja e eu não oro em línguas angelicais. Não está em lugar nenhum na Bíblia. A pessoa quase se desvia do caminho do Senhor achando que o Senhor não tinha aceitado ela. Por quê? Porque também não lia a Bíblia direito, também não era ensinada direito, né? Não tem isso, tá? Aliás, os dons é muito claro na Bíblia. Deus dá a um o dom de línguas, a outro a interpretação de línguas, a outro dom de curar, a diversidade de dons. E aí tem gente que fala assim, não, mas todo mundo tem que orar em línguas. Na Bíblia não tem isso, nem aqui, tá? Aqui acontece isso com eles? Acontece. Eles começam a falar em idiomas estrangeiros. Mas está escrito aqui que isso é obrigatório e que isso sempre vai acontecer? Não tá. Então, cuidado, não ponha na Bíblia palavras que lá não estão. Se você acha que não tem problema, vamos dar uma puladinha, abra sua Bíblia de trás para frente, abra comigo lá no Apocalipse, no capítulo 22, é o último capítulo. Vamos ler os últimos versos de Apocalipse. Vamos começar no 19? Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que estão descritas neste livro. Só que logo o anterior, o 18 tem uma pegada forte. Declara a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Gente, não se meta a colocar na Bíblia o que não está lá, tá bom? Então, só para esclarecer, tá? Existe dom de línguas, idiomas humanos. Existe dom de línguas celestiais angelicais. Nenhum desses na Bíblia está dito que é obrigatório para quem recebe o Espírito Santo. Em lugar nenhum. Isso é doutrina equivocada que afasta a gente de Deus. Cuidado com isso. Mas seguimos. Eles ouviam as pessoas falando em línguas exaltando a Deus. E o Pedro? Pedro disse em seguida, alguém pode recusar a água impedindo que esses sejam batizados? Pedro usa aqui uma pergunta na forma negativa para indicar a direção. Gente, vamos batizar esse povo, né? Olha isso aqui. E eles receberam o Espírito Santo como nós. Pedro reconhece que aquela cena é a mesma natureza de cena que eles viveram lá no Pentecostes. Então não pode negar o batismo. Eles são também igreja. É aqui essa grande expansão do evangelho para dentro do mundo dos gentios. Por quê? Porque o primaz entre os apóstolos, que era Pedro, está aqui reconhecendo, ele mesmo está vendo o Espírito Santo agindo nos não-judeus do mesmo jeito que agiu neles, que não só eram judeus, mas andaram com Jesus. Esses aqui conheciam Jesus de falar, assim, mas ali creram e receberam o Espírito Santo. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Importante, o que significa, no grego, baptizo? Mergulho. Faço imersão. Baptizo é mergulhar. Essa palavra é usada em diversos contextos. Em contexto náutico, em contexto culinário. É a mesma palavra, é mergulhar. Então o batismo na Bíblia, sempre que ele aparece, é o batismo por imersão em águas. Na Bíblia não existe batismo por aspersão
ou por derramar de água. Até porque a palavra baptizo significa mergulho. Não tem como você mergulhar por aspersão ou mergulhar por derramar água sobre. Então é mergulhar mesmo. E o batismo bíblico é em nome de Jesus Cristo, não em nenhum outro nome. Na Bíblia não se acrescenta nenhum nome ao batismo. O batismo é em nome de Jesus. E se você está preocupado com quem fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não se preocupe. Por quê? Jesus falou, eu e o Pai somos um. Então quem invoca a Trindade no batismo está invocando sim o nome de Jesus e somente o nome de Jesus. Mas quem invoca nomes humanos, nomes de pessoas, mesmo pessoas fantásticas do passado, não está fazendo o reto batismo bíblico. Então, se você quer saber como é que a Bíblia apresenta batismo, é uma pessoa adulta, não existe na Bíblia batismo de criança, de bebezinho, é um adulto, consciente, que professa a sua fé, é mergulhado em água, e isso é feito em nome de Jesus. Este é o reto batismo da Bíblia. Sobre outras coisas não vou tratar, porque aqui nesse canal a gente estuda a Bíblia. E então, depois disso, eles pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias, porque a seguir da conversão tem que ter discipulado. Não é simplesmente as pessoas entenderem a mensagem, se converterem em seu coração, e aí, tá bom, resolveu. Não, tem o processo de discipulado. Jesus fez isso. Ele chamou os apóstolos e caminhou com eles 3 anos e meio. Então tem um processo de discipulado, sim, tem que ter acréscimo de conhecimento, tem que ser corrigido, aparado a aresta, apontado o pecado. Aliás, tá? Apontar pecado é o que se faz no discipulado. Nós não somos chamados na Bíblia a sair apontando o pecado dos outros. Nós somos chamados a testemunhar de Cristo e chamar pessoas para o Evangelho. Quem aceita o chamado, aí pode ser discipulado e pode ser dito, olha, essa prática é pecado, você deve abandoná-la. Por quê? Se a gente apontar para o não cristão um pecado e ele aceitar o nosso apontar e parar com aquele pecado, o que mudou para ele? Ele continua sem Jesus. Porque o que ele tem que receber é o testemunho de Cristo. Então não é resolver um pecado, é convencer uma pessoa de um pecado pontual que resolve alguma coisa. É testemunhar de Jesus, trazer a pessoa para a igreja do Senhor, e aí num processo de discipulado, aquela pessoa já salva vai abandonando esses pecados. Volte na próxima. Vamos ver o capítulo 11 desse maravilhoso livro de Atos dos Apóstolos. Até lá.